as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força, refúgio é o Senhor, todo meu ser, tudo que sou, sempre te vermos a glória do nosso Senhor, de recebermos em dobro o que o inimigo um dia levou. Se cumprirão as promessas feitas desde os tempos de Abraão. Eu tomo posse de tudo que é meu direito dado pelo Senhor. Meus sonhos vou realizar, amém? As águas que eram amargas em águas doces vão se transformar. É tempo de abundância, é hora de dupla honra, de ver o poder de Deus agindo aqui nesse lugar. Louvarei a Jesus que consumou a vitória na cruz. Nossas vidas. Quero agora falar da nossa vida financeira, mas de forma espiritual. E acreditem, experiência para falar da forma material eu tenho, muita. Trabalhei em bancos, em áreas de análise de crédito, conheço muito bem operações de financiamento. Mas eu quero falar com você da vida financeira de forma espiritual. O apóstolo tem deixado essa frase esse mês para nós meditarmos. A fé é a coragem de acreditar no invisível e a força de tornar o impossível real. Não há nada mais impossível para nós do que uma coisa chamada estabilidade financeira. Esse mundo é instável, esse mundo não tem estabilidade. Você vê a loucura que é o mundo. O mundo busca isso, ele busca sustentabilidade com desenvolvimento, não é verdade? Eles fazem estudos para terem sustentabilidade, desenvolvimento, sustentabilidade. E eles andam em círculos. Você vê como é, há algum tempo passado, toda a bebida era servida em vidros. Aí eles acharam que era melhor mudar para PET. Aí foi tudo PET, depois em caixinhas, né? Depois chegaram algumas conclusões, não vou me ater a isso agora aqui, apesar de eu saber, o tempo não deixa. Eles estão voltando para os vidros novamente, quer dizer, é uma corrida louca. E agora? A própria moda, né? Se você for olhar a moda, você vê como a moda vai e vem, né? Estamos na era retrô. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vendi meu Fusquinha tão barato há 20 anos. Meu Fusquinha bege com roda gaúcha, se eu tivesse guardado, hoje ele valeria 50 mil.
né, amor? Aquele Fusca lindo que você dirigiu muito, mais, né, capitão? Ah, eu vendi a preço de banana, João. Então, você está entendendo? Loucura, esse mundo, loucura, né? Como diria o apresentador de TV, loucura. Pelo nariz italiano, a gente até se parece um pouco, né? Loucura. É impossível, mas pela fé, como nós cantamos agora há pouco, né? Esse louvor maravilhoso do pastor Valadão. Pela fé, você pode atingir. Hebreus 11, versículo 1 diz que, eu digo que esse versículo de Hebreus 11, versículo 1, é a lógica espiritual da fé. Ele define, ele diz a fé. Eu até digo assim, para os ateus, né, que dizem que não acreditam em Deus, eles acabam criando uma religião que é tentar a vida toda provar que Deus não existe. Se um ateu chega para mim e diz, me prove que Deus existe, eu vou dizer, que é isso? Quem sou eu para provar a você que Deus existe? É assim que eu vou pregar para um ateu. Eu vou dizer assim, mas eu duvido que na mesma proporção que você me faz esse desafio, você me prove que Deus não existe. E aí você começa a deixar ele fazer as afirmativas dele. E se você está embasado, eu creio que estão, aqueles que estão principalmente aqui, o culto a culto, ainda vem numa terça-feira, na graça de Deus você vai ter respostas para ele. Porque a fé é a certeza, você tem certeza de coisas que se esperam. Quais são as coisas que se esperam? As promessas bíblicas. E é a convicção de fatos que se não veem. Quais são os fatos bíblicos? São todos os fatos históricos dos milagres bíblicos e as promessas bíblicas que você tem a seu respeito. Para nós, são fatos. Porque nós vemos diariamente eles se materializando toda vez que nós exercemos a fé. Então diz a ciência que contra fatos não há argumentos. Eu digo que contra argumentos baseados em fatos, também não há argumentos. E esse é o nosso argumento baseado nos fatos bíblicos que nós temos certeza. Porque nós sabemos que toda vez que nós exercemos a fé, todos aqui, os que estão pela internet, aqueles que têm vivido experiências com Deus como eu tenho, têm testemunhos para contar, você sabe que os fatos bíblicos são reais. Então você entende que agora você envolvendo a tua vida financeira com a fé, você vai ter aquilo que o mundo tanto sonha, que é estabilidade com desenvolvimento. E aí, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. O sábio Salomão diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, ele diz assim, olha aí a sustentabilidade. Aquele que dá semente ao que semeia. Você tem garantias eternas, que você semeou uma vez, você vai ter semente. E é só você continuar semeando. O problema é que muitas vezes, as pessoas chegam a um ponto da vida e às vezes param de semear. Não pode. Diga comigo, a minha semente determina uma colheita de novas sementes. Você sabe que lá em Êxodo 23, versículo 15, não precisa ir lá não, pode continuar aqui. Êxodo 23, 15, a conclusão do versículo, Moisés diz assim, num conselho de Deus, né, ninguém apareça de mãos vazias perante o seu Deus. Porque mãos vazias não tem o fator multiplicador. O fator multiplicador é aquilo que você traz de semente. Então, aquele que dá semente ao que semeia, sustentabilidade. Isso não para nunca, isso é uma regra de sustentabilidade. Com desenvolvimento. Olha o desenvolvimento agora. Ele diz, além do pão para alimento, ele vai suprir, ele vai aumentar a vossa sementeira, olha o desenvolvimento, e vai multiplicar os frutos da vossa justiça. O mundo não consegue, mas nós temos. É a nossa realidade, por isso que eu gosto de chamar esse momento de educação financeira espiritual. Eu poderia e teria, graças a Deus, dezenas e dezenas de versículos para trazer a você aqui sobre vida financeira, porque a Bíblia fala 2000 vezes em vida financeira, é o número de vezes, de um determinado assunto, é o maior número de vezes que a Bíblia aborda.
Ela fala 600 vezes em predestinação, fala 155 vezes de salvação eterna, fala 365 vezes não temas, fala 900 vezes de oração, mas ela fala 600 vezes, 2.000 vezes, 600 vezes em predestinação, fala mais de 2.000 vezes, cerca de 2.030 vezes em vida financeira. Mas você vê que estes textos são textos que permeiam os nossos estudos aqui às terças-feiras sobre vida financeira, porque Paulo, ele é quem traz para nós essa temática de maneira estrondorosa, esplendorosa. E ele define o versículo 11, como isso funciona, como isso opera na vida dos eleitos de Deus. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo. Enriquecer em tudo é fazer com que em todas as áreas nós sintamos que temos um cinturão de segurança espiritual. Ele diz, para quê? Para toda a generosidade. O nosso chamado, irmãos, é exercer generosidade. Veja bem, não é caridade. Não é caridade. Não é o toma lá da cá, não é aquela especulação. A caridade, quem prega a caridade é geralmente quem acredita na reencarnação. É um estudo grande que eu poderia trazer aqui para você, mas não é essa. A caridade a gente exerce como uma consequência da generosidade. Mas não para obter nenhum benefício, a gente exerce a generosidade, porque Deus já nos faz nos sentirmos ricos em tudo, sabe? O rico em tudo é aquele que sabe que tem o suprimento para hoje, amanhã Deus vai mantê-lo suprido, e ele vai ser generoso sim, e pronto. E diz que quando isso acontece na nossa vida, diz que por nosso intermédio, serão tributadas, graças a Deus. É isso. Quando eu conheci esse ministério, e graças a Deus por isso, né, amor? A minha vida mudou completamente em todas as áreas. E inclusive nesta área. Eu vou dizer, eu ouvia o apóstolo Miguel Ângelo dizer, eu sou um semeador compulsivo. Eu não entendia isso. Hoje eu entendo. Hoje eu também sou um semeador compulsivo. Estou trazendo a minha semente. Estarei aqui no altar para ligar com você, porque com Deus, eu tenho dito aqui às terças-feiras, é para encher, é para transbordar. É justo você que está pela internet ser alcançado também por essas promessas. Então, semeie. Você tem as mídias sociais, você tem as formas de semear, tem a orientação aí para você. Se você precisar de maiores detalhes, tem o nosso WhatsApp aí também. Está no rodapé para você, você pode pedir orientação, envolva-se. É justo você semear e você ter esse benefício, é para encher, é para transbordar. Venha ao altar, traga a sua semente, vamos ligar então esta verdade para a glória de Deus. Para a tua glória, oh aleluia, de glória em glória, é para encher, é para transbordar. Materializa, Senhor, o milagre financeiro, enriquecendo-vos em tudo, como diz a tua palavra, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Isto não tem limite. Como diz Provérbios 3:10, celeiros fartos e lagares transbordantes. Lucas 6:38 diz que é uma boa medida e ela é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar. Assim recebemos. Eu compartilho, Pai, com cada um, seja presencialmente, seja de forma virtual. Cada um que semeia neste culto e diz, eu creio nas promessas de Deus, eu creio na sustentabilidade com desenvolvimento que a prática da fé na vida financeira vai trazer à minha vida. Então receba. É para encher, é para transbordar,
Em nome de Jesus. Amém. Óleo de alegria, alegria, vestes de louvor, coroa imerecida, a glória do Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa imerecida, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória, pra glória, pra glória do Senhor. Ele, toda a honra e toda a glória. Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, que é o meditar na palavra. E agora vamos então a nossa aula 3, a conclusão deste livro maravilhoso, Fundamentos da Graça. O subtema é a Igreja com Fundamentos em Graça. Senhor Jesus, mais uma vez em oração a Ti, eu declaro a minha total submissão ao trono da Tua graça, ao manto apostólico e profético que cobre este ministério, a visão que tens revelado ao apóstolo Miguel Ângelo para a última reforma protestante. Sou o que sou pela Tua graça. A minha suficiência vem de Ti. Eis-me aqui. Assim como desde os primeiros momentos deste culto, continua falando aos nossos corações, mas agora focados nesse subtema, que nós possamos abrir os nossos corações e receber a Tua palavra em terra fértil, e Tu faças multiplicar a 100, a 60, ou no mínimo a 30 por 1 da semente, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus. Amém e amém. Obrigado, querido, mais uma vez. Nossa aula passada, nós paramos aqui no capítulo 3, todos já têm sua apostila. Alguém não recebeu a apostila? Levante a mão. Todos têm a apostila, a aula 3, né? Glória a Deus. Então, na última semana, nós paramos aqui no último texto da letra B, depois nós só citamos as letras C e D. Eu quero iniciar o nosso estudo de hoje, então voltando, você vê que eu coloquei novamente o capítulo 3 aí na apostila, apesar da nossa aula já estar focada mesmo no capítulo 4, que é a conclusão do livro, mas eu quero voltar neste versículo, no último texto, aliás, da letra B, que é Colossenses capítulo 1, do 24 ao 29, que eu, como disse na última aula, estávamos na conclusão, eu disse, é autoexplicativo, né? Agora me regozijo, Paulo dizendo, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. 25, vai até o 29, tá, Dayana, por favor? O 25. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo está fazendo a defesa que em todas as epístolas, ele faz, né, do seu chamado, e qual era, então, realmente, a função do chamado dele, e das epístolas, e da revelação da graça de Deus, que a igreja tradicional não entende. Por isso, hoje nós estamos finalizando com esse capítulo 4, dizendo, igreja com fundamentos em graça, a tal ponto que eu antigamente dizia assim, busca uma igreja perto da sua casa. Hoje eu não tenho mais essa coragem. Até porque, né, seria o apóstolo, assim, até porque a exploração da fé, uma das revistas de maior circulação, há muitos anos, né, chamada revista Isto É, né, ou Veja, não lembro qual das duas, nem sei se essas revistas ainda existem até hoje, e trouxe lá os mercenários da fé, não sei se alguém se lembra disso aqui, uma vergonha.
né? Tinha lá fotos de alguns pregadores que, se você fizer um exercício mental, você já pode até imaginar de quem são. E graças a Deus que nós não pensamos assim, mas por causa disso, né, por causa dessa fome e sede, não de pão nem de água, mas de conhecer a palavra, como o profeta Amós anunciou que teria. Você vê, da minha casa, para chegar na minha casa, eu moro aqui na Vila Valqueire, e eu pego às vezes uma rua chamada Rua Luiz Beltrão, que liga a Praça Seca ao Valqueire, e a coisa de, sei lá, 12 anos, né, a irmã Mônica, que está aqui conosco, é Mônica, não é Mônica? Está aqui conosco hoje, ela disse, eu falei, mas você já veio na escola de capacitação? Ela disse, há 12 anos, ela frequentava, ficou 12 anos sem vir, parece que foi ontem, né? Estava viva a sua imagem na minha mente. Mas vejam só, há 12 anos ali naquela rua Luiz Beltrão, devia ter no máximo 1 ou 2 igrejas. Hoje tem mais ou menos umas 15 igrejas. Então vocês sabem o que é isso? E eu não tenho coragem de dizer, busca uma igreja perto da sua casa. Eu tenho que dizer para você, busca uma igreja dentro da palavra. Com revelação da graça de Deus. Para você viver o que nós estamos aqui ensinando, né, a cada culto, a cada dia, viver essa revelação. Por isso que ele diz, eu tornei-me ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor. E somente desta forma, olha só que tremendo, ele diz, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então entendam, somente aqueles que forem cortados de verdade, sabe, Carlinha? Aquele pessoal que às vezes, desculpe falar assim, mas deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual, sem julgar nem condenar ninguém, porque eu não estou aqui para condenar, estou aqui para amar, interceder e ensinar, estou aberto, sempre. Mas tem muita gente, deixa eu falar, que anda até aqui no nosso meio, que às vezes, que até tira até o nosso sossego, que a gente vê andando, não de fé em fé, como Paulo diz, mas de carne em carne, não é verdade? Vigie, porque senão essas pessoas fazem que a gente entre na carne também, e carne com carne dá tragédia. Eu digo sempre que a carne nunca acerta, mas o Espírito nunca erra. Então, venha quem quiser na carne, permaneça você no Espírito. Gálatas 5,16, não precisa ir lá não, continua aí. Mas é bom por isso, se você tiver caneta e papel aí, anote, né? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pode acreditar que esse texto está vivo na minha mente, pode ler aqui na minha testa, Gálatas 5,16. Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida. E se eu fosse ficar aqui hoje nesse tema, teve uma vez nós estávamos aqui explicando o livro do apóstolo Andando no Espírito, que é uma literatura maravilhosa para você adquirir também, num dos cultos, isso há mais de 12 anos, sabe? Quem sabe a irmã Mônica estava neste culto, e eu fiquei os 45 minutos só, a graça de Deus comigo, só meditando, porque Paulo começa dizendo, digo porém, só nesse ponto, né? Então vamos continuar aqui. Ele diz que só desta forma, né, vivendo a graça de Deus, a dispensação, andando no Espírito, você pode dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Depois o 26, então ele diz uma coisa que isso é que você tem que se atentar, e aí você começa a compreender por que você vê tanto crente que vai para o céu, confessou Cristo, tem convicção de que Cristo é Filho de Deus e veio ao mundo para salvar a humanidade, mesmo que não tenha certeza da sua salvação, porque eles não têm. A primeira coisa que os pastores ensinam é que ele pode perder a salvação, não é verdade? Enquanto a Bíblia ensina que salvação não se perde. 165 vezes a Bíblia fala sobre salvação eterna. Mas eles vão. Mas vivendo aqui no vale, que é esse mundo. E nós vamos para o céu, passando pelo vale, e vivendo de glória em glória, que é a revelação da graça de Deus, porque é mistério. Diz assim, o mistério que estiver oculto dos séculos
e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Vai dizer para uma pessoa que não conhece a graça de Deus, vai chamar ela de santo para tu ver o que ela diz. Santo é meu Pai que está no céu, que santo, porque ela está olhando você e também se vendo na carne. Teve um dia que um republicano, está lá em Lucas também, Mateus, não sei se fala, me lembro de Lucas, expressamente falando sobre isso, doutor Lucas, quando o republicano foi falar com Jesus e disse para ele, Senhor, tu és bom, ele disse, não, bom é meu Pai que está no céu, né? Este bom era de santidade, tu és santo, tu és puro, mas Jesus sabia que aquele republicano só queria fama, estava olhando ele na carne, e o Cristo da carne se rendia ao Cristo Deus, se rendia ao trono da graça, como nós temos que nos render o tempo todo. Então vocês estão entendendo? Ai, bispo, a gente entra quase que em outro tema. Então leiam o livro A Deidade de Cristo, do apóstolo Miguel Ângelo, ou Cristo é Deus. São duas literaturas que explicam muito bem isso, ou melhor ainda, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Acessem o site do nosso ministério, tem vários estudos, acessem o Missões Cristo Vive oficial no YouTube, Missões Cristo Vive oficial no YouTube, tem todas as aulas que eu ministro aqui, e esse livro nós ministramos agora, recentemente, já temos todas as aulas das revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Você vai entender isso e vai navegar nas águas cristalinas da graça de Deus, porque diz, manifestou os seus santos, sabe? Quer conhecer um santo? Olha ali, olha, São Jorge, temos o São Jorge aqui hoje, lá, nem está no cavalo, ó. Aquele que, da macumba, desculpe aí, olha, cuidado com como é que é o negócio aí que eles estão falando agora? Os defensores, cuidado com a intolerância. Não é intolerância, eu respeito a fé de todos, irmãos, só que esse São Jorge é o nosso São Jorge da graça de Deus, porque busca a santificação, por isso ele diz aos seus santos, ao povo que busca, que anda no caminho da santificação. Billy Graham, o saudoso Billy Graham, disse uma frase inesquecível, ele disse, a salvação nos leva para o céu, a santificação traz o céu para a terra. E aí ele disse no 1:27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria. Outra coisa que é muito, por isso que eu falei que eu voltaria hoje aqui para a gente meditar um pouco mais, porque esse texto aqui é tremendo, esse texto me dá autorização para dizer que eu estou diante de pessoas que são mais sábias que Salomão. Bispo, olha que Deus disse que Salomão seria o mais sábio. Sim, o mais sábio naquele tempo da tipificação do que nós, tudo da palavra, até Cristo ressuscitado e glorificado e revelar a graça dele, tipificava Cristo, a ressurreição e a graça de Deus. Tipificava o ministério do Cristo da carne, a vitória da sua morte, a ressurreição e a revelação da graça de Deus, que hoje nós temos que materializar. Eu disse isso lá em Caxias, estive ministrando no domingo passado, na nossa Cristo Vive Caxias, e eu disse, só a graça de Deus tira Jesus da Bíblia. Tira Jesus da Bíblia, ela tira Jesus da teoria, porque a Bíblia nos mostra Jesus na teoria. Se você ler a Bíblia como um livro, você vai ler e vai ficar Cristo na teoria. A graça traz Cristo para a prática. Por isso que Paulo disse, é o nome da nossa igreja, não precisa ir lá, tá, Dayana? Que eu vou comentando aqui, que se for eu vou ter que explicar as vírgulas, né? Não dá. É o meu chamado. O Miguel Ângelo Júnior dizia, Dênio, você tem mania de explicar até a vírgula. Não sou eu, é a graça de Deus comigo, né? Mas é assim que Deus trata comigo. E Gálatas 2:20, eu só defino com uma paródia que eu fiz de uma música do Roberto Carlos. Eu digo assim, daqui para frente tudo vai ser diferente, você tem que aprender a ser crente, a sua carne não vale nada, nada. E é isso que Paulo diz
lá em Gálatas 2:20, ele diz, não, ele diz, olha, eu tenho um viver na carne, ele não ignora, ele diz, mas o viver na carne eu vivo pela fé. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então agora nós tiramos então Cristo da Bíblia, vocês estão entendendo? Se a pessoa não entender, vai dizer, isso é uma heresia, como eu vou tirar Cristo da Bíblia? É trazer Cristo para a materialização dele nos dias de hoje, é somente através das nossas vidas. E ele disse que você então tem toda a sabedoria, você tem em você aquele que um dia disse que daria toda a sabedoria a Salomão, vocês estão entendendo? Por isso que hoje, Efésios 3:20 diz que ele pode fazer com o seu poder infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso infinito é a sabedoria maior. E ele diz, olha, todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então ele fala que agora nós podemos chegar a esse nível de perfeição. É claro, isso é uma caminhada, e quando nós chegarmos a esse êxtase, quando o número formado por Deus chegar a este êxtase, é momento do arrebatamento da igreja. Por isso que Pedro não precisa ir lá, mas é outro texto que você precisa ler muito, 2 Pedro 3, 10 a 18, 2 Pedro 3, 10 a 18, Pedro se rende a Paulo, Pedro que mais se opôs ao ministério de Paulo, ele falando aos judeus, ele reconhece que Paulo fala a graça de Deus, ele diz, há um povo que vive santa e piedosamente, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo, ele diz, vocês deviam viver como esse povo, que vive santo e piedosamente, olha só, no final ele diz, antes, no versículo 18, crescei na graça e no conhecimento, isso é que mostra, então leva todo homem, apresenta todo homem perfeito em Cristo, isso vai gerar o arrebatamento da igreja, fala assim, glórias a Deus, eu espero e apresso a vinda de Cristo, sem o desespero, nós não somos desesperados, né? Nós não somos desesperados, nós somos Cristos nesta terra, nós esperamos em Deus, o tempo de Deus em tudo, e pronto, e aí nós então vamos à letra, esta letra foi a letra B que dizia no capítulo 3 que nós somos ministros de Cristo, então nós ministramos Cristo. Depois a letra C diz, serão todos ensinados por Deus, João 6,45, diz, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Depois Jó 38, do 4 ao 7, é um questionamento a Jó, onde Deus mostra que nós já estávamos no concílio, que já com ele, olha que diz, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, dize-me se tens entendimento, quem lhes pôs as medidas, se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos, diga opa, presente, os filhos de Deus, todos nós, em espírito, antes da fundação do mundo, rejubilávamos na criação, olha que coisa tremenda, então, nós já ouvimos, hoje nós estamos aqui, e o que acontece? Nós estamos aqui porque nós ficamos tão felizes, isso traz tanto regozijo à nossa vida, nós que estamos cortados pela graça, ao ponto de numa terça-feira ainda, estar aqui presencialmente, outros pela internet, isso nos traz uma alegria, porque nós estamos relembrando coisas do concílio, coisas da eternidade, e isso é tão magnífico, tão maravilhoso nas nossas vidas, não é verdade? Porque nós já somos ensinados e fomos ensinados, estamos relembrando aquilo que o nosso espírito recebe, por isso frutifica. E a letra, lembra por isso que eu falei que tínhamos que voltar a esse ponto? Porque é tremendo, isso aqui é o capítulo 3, é a excelência da verdade, só a verdade promove isso nas nossas vidas. A letra D diz então que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então nós vemos que nós estamos
atingindo a um nível de regiões celestiais que só se atinge pela vida espiritual. Salmos 50, não, aqui é Gálatas, capítulo 3, versículo 9, de modo que os da fé são abençoados, porque você passa a entender que você tem uma jornada, que você tem um caminhar, que é o caminhar da fé, e você então atinge o ápice, sabe, da bênção de Abraão. Eu gosto muito, eu vou citar, esse você pode até colocar para me ajudar, Joás, Gênesis, lá no início, né? Gênesis capítulo 12, olha quando o Senhor chama Abraão, Gênesis 12, versículos 1 e 2, ele disse assim, ora, disse o Senhor a Abraão, faz uma remissão aí na sua apostila, sai da tua terra, na letra D, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. É a nação de Israel. Quando Paulo fala aos hebreus, ele fala assim, eu não me refiro a Israel de sangue humano, mas a Israel espiritual. É essa grande nação. E mais interessante é que ele diz como essa graça, né, se materializaria. Ele disse, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Isso passa as nossas vidas. Olhe para o irmão agora e diga, sê tu uma bênção. E sabe o que eu amo? Vamos ler o 3 também, porque esse versículo 3 é magnífico. Esse versículo 3 dá uma tranquilidade para a gente, irmão. Depois que eu entendi esse versículo 3, eu tenho um temperamento colérico. Eu sei que isso não vai mudar porque Deus me gerou assim, não é? Temperamento colérico para sanguíneo, que se combinam da parte da personalidade, os 4 temperamentos. Né? Como psicanalista clínico, eu posso afirmar bem isso para você. E eu sei muito bem como é a minha carne. Conheço, a graça de Deus te ensina a conhecer melhor ainda. Sabe, agitadinho, meio vingativo e tal. Comigo o negócio não levava desaforo para casa, não pisa no meu calo. É desse jeito, Daniel da carne. Hoje em dia, irmãos, eu penso nesse versículo e digo, espera aí. Olha que promessa. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Às vezes tem algumas situações que eu penso, eu falo assim, meu Deus, será que essa pessoa está querendo me atrapalhar aqui nessa situação? Então, uma situação de culto, que é a mais espiritual. Será que isso é para me atrapalhar? Eu falo, não, mas deixa com Deus. Há 20 anos, quando eu começava aqui, né, às vezes eu chutava balde, aí era uma coisa. Hoje em dia eu falo, não, deixa com Deus. Deixa com Deus. Tínhamos graças a Deus, hoje é uma bênção, hoje todos somos tão entrosados, uma bênção, chegamos a um ponto muito bom no nosso ministério, glórias a Deus, mas não foi sempre assim. Logo no início, tínhamos aqui uma pessoa na liderança do patrimônio financeiro da igreja, que eu não sei, ela pegou uma pinima comigo, essa pessoa, e ela, nesse dia, era complexo. Eu chegava aqui na igreja, aí a igreja estava trancada, e era uma coisa, perdi a chave de não sei o quê, era um carro atravessado na entrada da igreja e tal, e depois eu fui descobrir que aquela pessoa estava fazendo uma campanha. Onde está essa pessoa hoje? Eu temo e tremo ao dizer isso, mas eu intercedo, porque eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, nem está entre nós. Mas olha só, e se comigo estava fazendo isso, imagine com a liderança, com outras situações, e estava num ponto, o inimigo semeia joio no nosso meio, irmão. Ou é um salvo que estava na carne, graças a Deus, mas em alguns momentos eu aflorava muito mais. Hoje em dia não, hoje em dia às vezes uma situação ou outra eu falo, não, é Deus que está tratando, essas coisas não me abalam mais, isso é desenvolvimento espiritual, porque é com Deus. Ele diz, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então isso tem que te dar uma segurança tremenda, que é isso que traz aqui a letra D, nós somos abençoados e pronto, irmãos. E ai daquele que tentar fazer alguma coisa para tirar este cumprimento da bênção de Deus sobre as nossas vidas, desde que nós estejamos em linha com a palavra. Vocês estão entendendo? É uma cobertura espiritual. E aí, tem a letra E, nos aperfeiçoou para sempre, né? Comeu aqui a letra E na hora da impressão, mas é isso mesmo. Nos aperfeiçoou para sempre, Hebreus capítulo 10, versículo 14, com uma única oferta. Nos aperfeiçoou para sempre.
Ele diz assim, ó, como a única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então você está entendendo? Você está num processo de santificação, mas que você já atinge a perfeição. Isso é complexo, bispo. É complexo, sim. É por isso que eu vou fazer uma remissão aí, que não tem no livro, mas é importante, de Filipenses, capítulo 3, versículo, vamos colocar o 14, para ver se já está ali, ó. Vai no 13, que o 13, Paulo se olha na carne, ele diz, olha, quanto a mim, porque Paulo era muito julgado, porque ele era um apóstolo que não tinha vivido com Cristo nos dias de sua carne, então ele na carne era muito julgado, e ele está dizendo, olha, quanto a mim, então naqueles que me olham na carne, eu também sei como é a minha carne, ele diz, eu não julgo haver alcançado, ou seja, eu na carne não sou ninguém, aqui pode se jogar o tal na carne, irmãos, ai de nós, se nós dermos uma pontinha assim para a nossa carne. Vem logo a soberba, e a soberba faz o quê? Precede a ruína, gera altivez, o que o sábio diz? Leva à queda. Por isso que você vê pessoas, né? Muitas aí na nossa jornada aqui, por exemplo, no nosso meio, que às vezes chegam até, não vê, essa estava lá, olha, numa área de comando da igreja, onde está hoje? Nem sei, porque é Deus quem traz, eu não ando atrás de quem decai da graça, desculpa, eu só oro, eu amo, eu estou aberto para receber, mas não fico correndo atrás. O pai do filho pródigo não foi atrás, ele ficou esperando com amor, não é verdade? Se voltar, tem todo o meu amor, sabe? Mas eu não posso ficar correndo. Eu até digo que eu não posso me preocupar com os espirituais, com os carnais, porque se eu me preocupar com os carnais, eu não vou ter tempo para me ocupar com os espirituais. Então, não posso. Então, é o que Paulo estava dizendo, olha, tudo bem, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, você vai para o alvo, você não atingiu o ápice na carne, mas você já tem uma soberana vocação. Isso aqui é interessante, porque esse versículo diz que você tem uma soberana vocação, ou seja, você tem que ser soberano nesta terra. O Deus soberano está agindo através da tua vida. Ele diz da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, olha o 15. Agora olha só, ele lá disse que não era perfeito, agora ele está dizendo que é perfeito. Está vendo, parece uma contradição? Então precisa entender. Ele diz, todos pois que somos perfeitos. Então Deus quer que você saiba que na carne você não é perfeito, a tua carne é pecaminosa, ela tem tendências terríveis ao pecado, isso não vai mudar nunca, mas que se você andar no Espírito, você é perfeito. Aí ele diz, então todos que chegamos nesse ápice de revelação, tenhamos este sentimento. E se porventura pensar de outro modo, só lamento uma vez, não é assim? Só lamento. Vem para Cristo vive. Vem para Cristo vive, faz igual a nossa amada Jandira, que me viu no culto de oração ontem, não eu, mas a graça de Deus comigo, falou o coração dela, ela está na Cristo vive, glória, vamos dar um aplauso ao Senhor, glória da irmã Jandira, glórias a Deus, e que agora ela possa louvar agora, dizendo assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Bispo, você não, é que eu sou um homem musicalizado, irmão, vocês não têm noção. Eu gosto até daquele pagodinho que diz assim, deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Deixa a Bíblia me levar, Bíblia leva eu. Estou vivendo e aprendendo tudo que Jesus viveu. Então por aí vai, irmão. Fazer o quê? Eu não vou tirar a música da minha vida, eu vou colocar letras inspiradoras em Deus e vamos em frente. Mas nós somos abençoados, nós somos perfeitos, nós somos santos. Olha, quanto material sólido. Poderia me despedir de você agora, mas nós ainda temos 15 minutos. Calma, não corra. Vamos a Salmos capítulo 51, versículos 4, 10 e 11, olha que visão, né? Olha a visão aqui, ó, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar. Isso está aqui na página
68, vamos ver aqui. Isso, a excelência da verdade. Página 64. Pequei contra ti, versículo 4, cadê isso? 4, né? Maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. O 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. E aqui, o apóstolo, na página 64, usa este versículo, depois ele começa a narrar, avança pela página 75, dizendo, Davi disse, cria em mim um coração puro, renova, e aí ele repete a fala, e ele diz, porque isso era no Antigo Testamento. Que eu vou dizer, né, com devido respeito ao nosso amado apóstolo, claro, é a sociedade bíblica que faz essa divisão, e a gente acaba também falando, mas eu já não consigo mais enxergar a Bíblia com o Velho Testamento. Para mim tem Antigo Pacto, Novo Pacto, e a Bíblia não é velho, não tem nada velho aqui. A Bíblia não é Velho e Novo Testamento, a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento. Então, quando você entende as 14 epístolas, que vão de Romanos aos Hebreus, você começa a ver os insights da graça, todos eles. Você viu que agora há pouco nós lemos Gênesis, agora você vê o apóstolo citando o salmista e mostrando que era naquele tempo, senão você continua cantando, dizendo, como terra seca, a minha alma suspira. Peraí, Jesus disse para a mulher, a samaritana, lá no poço de Jacó, ele disse, aquele que beber da minha água, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós vemos o povo de Deus aí dizendo que é terra seca ainda, irmãos. Não diga isso. Não diga isso. Você tem que beber desta água e tem que, a cada dia, sentir-se, sabe, um poderoso em Deus para levar a palavra, para exalar esse poder. E então o apóstolo explica isso aqui, ele diz, naquele tempo o salmista, que tipificou Cristo, né, você vê, Jesus, ele é filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Davi era um homem com uma conexão tão grande com Deus, ou melhor, Deus com ele, Deus escolheu ele para isso. Só por isso também aconteceu, porque naquele período ninguém tinha na carne essa possibilidade. Deus é que escolhia as pessoas que ele usaria, e o Espírito da graça é que estava atuando no salmista. E aí gerou esse desejo, porque ele queria ter aquilo constantemente, não tinha. Ora o Espírito atuava em um, ora o Espírito atuava em outro. Aconteceu, o Espírito estava em Saul que reinava, saiu de Saul, foi para Davi. Vocês estão entendendo aqui? Como é que hoje? E hoje? Hoje não. Hoje nós acabamos de ler lá em Colossenses 1:27, Cristo em nós, é a esperança da glória. Eu citei Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Vocês estão entendendo? Eu citei já aqui Romanos, capítulo 3, versículo 20, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Eu falei Romanos 3:20? Efésios 3:20, desculpem, Efésios 3:20, né? E então nós vamos, não, é Efésios, filhinho, já mudei aqui, Efésios 3:20, mas pode continuar lá nos Salmos. Então, nós vemos o salmista exatamente dizendo, né, questões que naquela época não eram uma realidade espiritual, mas hoje já é. E o apóstolo aqui na página 65, ele diz aqui no terceiro parágrafo, ele diz, o novo pacto, por outro lado, é de melhores e superiores promessas, e o Espírito permanece em nós para sempre. Esta é a diferença que existe entre os dois pactos. É lamentável, no entanto, que se ensine aos crentes que, se não seguirem as normas da denominação, o Espírito Santo vai sair, e aí ele vai traçando aqui uma conclusão deste capítulo, e nós entramos no capítulo 4. Capítulo 4, então, traz agora que nós temos que ter uma segurança em Deus. E a letra A diz o que? Toda a plenitude de Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da
divindade. E aí você pode fazer uma remissão, você vai ver que aí na sua apostila, aliás, nem precisa, que eu já coloquei esse, né? Tem um asterisco. Toda vez que você visualizar um asterisco no versículo, é porque não tem no livro, e eu faço uma remissão, Romanos 15, 29. Bem sei, Paulo diz isso, olha só, que ao visitar-vos, olha que segurança, irmãos. Quando eu vou a cada igreja, eu mando, às vezes, sempre mando um aviso para o nosso apóstolo, lembrando, né? Querido AP Miguel, que é assim que eu falo com ele na nossa intimidade, lá no WhatsApp, eu digo, querido AP Miguel, seguindo agora para a igreja tal, na plenitude da bênção de Cristo. Isso é uma segurança que nós temos que ter, irmãos. Quando você sair da sua casa, faça a sua oração e diga, Senhor, dou ordem aos teus anjos, ministra o meu caminho, eu seja guiado pelo teu Espírito, guardado pelos teus anjos, e eu estou seguindo na plenitude da bênção de Cristo. Uma oração perfeita. É assim que Paulo se via, é assim que diz a nossa letra E. Letra F, com espírito de sabedoria e revelação. Então vejam como nós somos os mais sábios hoje. Nós estamos tirando Jesus da Bíblia, irmãos. Nós estamos tirando Salomão da Bíblia também. Nós estamos vivendo a sabedoria de Deus hoje. Salomão, mas sabe, porque ele viveu a sabedoria de Deus. Hoje, nós somos tal qual Salomão. Então, olha aqui, ó, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é maravilhoso. Coloca o 18, não dá para ler só o 17, olha o 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Efésios 1, 17, 18, porque diz assim, que você fica sabendo a esperança do seu chamamento. É isso que eu digo, eu estou aqui para cumprir o meu chamado, irmãos. Eu estou nesta terra para cumprir o meu chamado. Doe a quem doer, custe o que custar, para amar, interceder e ensinar. Ele diz, qual a esperança do seu chamamento? Compreenda o teu chamado. Eu tenho uma missão, Deus tem uma missão específica para cada um de nós, irmãos. Ele diz, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Letra G, então a sua herança nos santos, que é o Efésios 1, 18, eu acabei já emendando e lendo, porque eu não consigo ler pausado o 17. A letra H, habilitado para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura. Então veja bem, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse não tem nada velho, irmãos, ela se renova de dia em dia, ela, como Paulo disse em Atos 18, vê lá se é Atos 18, 32, tem muito tempo que eu não leio esse versículo, vê se está lá em Atos, vamos fazer uma remissão, Atos 18, 32, tomara que seja, vamos lá, não tem não? Ih, onde é que diz assim? Então coloca aí que você vai achar para mim, coloca assim, encomendo-vos a palavra da sua graça, que tem poder para edificar da vida e da herança. Paulo diz exatamente assim, encomendo-vos, pois, a palavra da sua graça. Ela tem poder, ela tem dinamis, ela tem, sabe, ela é explosiva como uma dinamite, um poder que chega e transforma tudo. É 20, né? Atos 20, 32. Agora, pois, faz aí uma remissão na sua apostila, olha, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então é esse poder, essa herança, e agora nós estamos, a letra H, desabilitados para toda boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, olha aí. Viu? Por isso que Paulo, lá nos Atos, diz, encomendo-vos a palavra. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim, tem uma finalidade de que todo homem de Deus seja, olha aí, mais uma vez a perfeição. Então nós reconhecemos que na carne nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Eu já tive a oportunidade de ministrar alguns encontros de casais, e o último deles, o tema que eu coloquei foi assim, não existem famílias perfeitas, não existe casamento perfeito, existem casais que buscam a perfeição. Então isso, pessoas que buscam a perfeição, a graça de Deus nos mostra que não tem ninguém perfeito, nós somos humildes, nós temos a verdadeira humildade.
mas diz que também no Espírito nós buscamos essa perfeição e nós atingimos o ápice da vida espiritual aqui na terra, ao ponto de nos sentirmos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Letra I, com uma única oferta, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta nos aperfeiçoou para sempre. Então, mais uma vez, esse texto maravilhoso, estamos vivendo o processo da santificação. Letra J, isso são os fundamentos, né, da igreja em graça, sabedoria, justiça e santificação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Então, mais uma vez, olha aí a sabedoria. Sabedoria, justiça e santificação e redenção. É a obra da cruz do Calvário materializada em nós, irmãos. Liberdade que temos em Cristo Jesus. Então nós começamos a experimentar uma liberdade. Gálatas 2, 4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade. Paulo estava alertando sobre esse cuidado que nós temos de ter. Paulo reclama muito com a igreja dos Gálatas, porque logo que ele se afastou, ele teve notícias de que o pessoal lá, os discípulos da lei, estavam lá introduzindo e misturando. Não pode misturar a lei com graça, irmãos, não pode. Muita atenção, nós temos muitos líderes aí que nos acompanham, graças a Deus. Hoje eu tenho a honra, né, do meu chamado também poder estar na diretoria de missões e pastorear pastores, e com muita humildade eu alerto todas as nossas igrejas locais sempre sobre esta questão de nós cuidarmos, né, do altar e termos muita atenção, que às vezes nós temos um amigo, outro, queremos convidar, irmãos, se for, é para dar uma saudaçãozinha e muito curta, mas não pode deixar influências da lei, sabe, muito perigoso. E Paulo diz, olha, essas pessoas vão ser, por causa da falta de conhecimento, o inimigo encontra ali uma brecha para minar a nossa liberdade que temos. E daqui a pouco, você tem pessoas fugindo da tua igreja porque acharam que precisavam de batismo, de jejum. Na próxima reciclagem ministerial, uma vez por mês, eu faço da minha casa, olha, na segunda, deve acontecer na segunda sexta-feira de agosto agora, eu vou fazer às 19h30 na sexta-feira, nós vamos falar sobre o perigo do jejum. Vai ser esse o tema, ou talvez vai ser o jejum da Cristo Vive. Olha que coisa maravilhosa, hein? Mas, Cristo Vive jejua. Então, umas coisas que Deus está me falando, não sei nem o tema, mas nós vamos abordar essas questões do jejum. É uma das maiores cegueiras, e vez por outra eu vejo um líder dizendo, olha, mas aquele irmão saiu, porque disse que precisava jejuar, o outro, não, é porque ele achou que precisava ainda do batismo, e nós sabemos que da graça de Deus, nós não precisamos de nada dessas questões que nos remetem à carne, fortalecem a carne, nós não podemos, porque isso mina a nossa liberdade em Cristo Jesus e nos reduz à escravidão, volta ao antigo pacto, vocês estão entendendo? Então, é muito importante esse item da letra K. Depois você pode e deve, claro, consultar também os comentários do apóstolo, que vão exatamente aqui, falando desta forma. É claro que eu trago aqui tudo isso no culto com uma dinâmica para o ensino e o detalhamento, às vezes com exemplos, não é verdade? Com situações do nosso dia a dia, mas com uma roupagem mais didática de culto, e eu não vou ficar fazendo as leituras, mas exatamente esse o conteúdo desse poderoso livro, que depois em formato de literatura, vale a pena você ler. Faça igual alguns irmãos aqui, o capitão geralmente, às vezes manda foto. Temos também a nossa amada lá de Londrina, amor, como é o nome daquela irmã de Londrina? Amanda Chu, né? Ela sempre manda, às vezes de foto linda, às vezes o computador, o livro de um lado, a apostila, e ali dizendo, estou revendo. Faça isso, quem sabe você vai pegar aí no próximo sábado e dizer, olha, eu vou assistir às revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Assista lá todas as aulas, já estão lá no nosso site, no ambiente de missões, onde eu coloco ali a escola de capacitação também, na playlist da oração do Pai Nosso, você vai ver que maravilha, né? Então, esse tratamento que a gente faz aqui, você fazendo essa combinação de leitura, irmãos, isso vai te dando músculos espirituais tremendos.
morremos para o pecado. E aí a conclusão, a última letra, vamos entrar na conclusão, a letra L, é Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu digo que o capítulos 6 ao 8 de Romanos, capítulos 6 ao 8 de Romanos, deveria ser a leitura inicial da Bíblia. Se você quiser ler a Bíblia toda, primeiro leia muitas vezes, os 3 capítulos, 6, 7 e 8 de Romanos. Você vai entender esse relacionamento entre carne e espírito. Vai ver ele começando aí no 6, 1, dizendo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós do que para ele morremos. Então ele mostra, se a carne é tendenciosa, mas o espírito nós morremos, então nós já estamos libertos, nós já estamos livres. E aí o apóstolo usa esse ponto histórico, aqui de Lucas capítulo 15, vai do 11 ao 31, e ele vai falar do filho pródigo. Essa história linda aqui, quase que poética, né? Que eu não vou ler, vou me dar a permissão de não ler para você hoje, mas Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação, diz mais ou menos assim: mas para mais do que para menos, com devida vênia ao Espírito Santo. 2 filhos, um simbolizando a graça, outro simbolizando a lei. Um simbolizando já morto para o pecado, ou seja, totalmente obediente, totalmente ali dentro, no primeiro ponto, no primeiro momento. E o desobediente vai, experimenta o mundo e tal, e depois a obra de Cristo, da graça, neste filho que andou na carne, no insight, no toque, ele se arrependendo e voltando para a intimidade do Pai, e ele é recebido com honras, que só a graça de Deus dá. E por isso tem então esta alegoria aqui do filho pródigo. E aí você entende que o filho pródigo que estava na carne, que estava, sabe, naquela tendência, ele encontrou, ele entendeu. E o outro que permaneceu junto com o pai, depois recebe com julgamentos, recebe querendo condenar o irmão, aí ele já está no espírito da lei. Olha só que coisa. E o pai que é a figura simbólica do próprio Deus, agora o Cristo na materialização da graça, recebe o filho com honras, recebe, coloca a túnica, coloca o anel e honra. Esse é o conceito da graça de Deus. E aí quando você cai em si, quando a pessoa entende que realmente morreu para o pecado e quer viver a intimidade com Deus, aí, meus irmãos, é maravilhoso. Aí realmente é regozijo. Diz lá o último versículo que você colocou aí para mim. Cadê? Lucas capítulo 15, não, o 24, né? 24, aquela declaração: meu filho reviveu, estava perdido, foi achado. Tem um louvor que Deus me deu, um dos louvores que Deus me deu, que eu digo: obrigado, Pai. E tem um pedaço que eu digo: obrigado, o maior milagre que me aconteceu, estava morto, mas o teu amor me reviveu. Obrigado, Pai. Eu nasci em lar evangélico, mas não conhecia a graça de Deus. Entre os 22 aos 28 anos por aí, eu andei nos caminhos do mundo por falta de conhecimento. E um dia eu conheci este ministério, eu conheci a graça de Deus, eu fui recebido como este pai da graça de Deus. Aquele filho pródigo voltando. Os da lei, tem gente que até hoje, talvez, se você for falar de mim, vai dizer assim: que o Daniel, não acredito. Não pode acreditar. Mas os da graça, e graças a Deus temos uma dessas pessoas, a Carlinha. A Carlinha me conheceu ainda. Deve ter ouvido muitas histórias, porque a pessoa que ela namorava na época, né? O Jorginho, né? Jorginho. Conhecia aquele Daniel, que no Valqueira era mais conhecido que Coca-Cola. Era assim que me diziam: Daniel?
meus coleguinhas, né, diziam assim, mais conhecido que Coca-Cola, mais famoso que Coca-Cola aqui no Valqueire. Glórias a Deus que ela hoje está aqui, conhece a graça de Deus e viu e pode testemunhar ao meu respeito. Graças a Deus. Graças, estão entendendo? Mas só a graça faz isso. Ai de mim se eu me deixar voltar para a lei. Aí, meus amados, é drama. E a conclusão diz assim: somente esta revelação nos dá plena certeza de que em Cristo somos escolhidos e amados, predestinados, eleitos, salvos e justificados forever and ever, para sempre. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa, a bispa Lídia, e esta foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai.